Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 14, verso 22. A palavra do Senhor diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus. Nós vemos aqui uma palavra já conhecida da amada igreja do Senhor Jesus, de quando o Senhor anda por cima das águas, quando Jesus anda por cima das águas. E através desta palavra, então, nós extraímos lições para as nossas vidas, porque a palavra do Senhor de Gênesis a Apocalipse, ela nos instrui, ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos ademoesta, ela nos abençoa e fala aos nossos corações, fala com cada um de nós. A partir do momento que nós abrimos a palavra do Senhor, a partir do momento que nós abrimos a palavra de Deus para meditar, então o Senhor, Ele fala conosco, então o Senhor, Ele fala aos nossos corações. O Espírito Santo do Senhor, Ele fala conosco. E quando nós olhamos para esta palavra, a qual nós lemos aqui nesta noite, a qual também está registrada em outros evangelhos, em outros livros também dos evangelhos do Senhor Jesus, mas nesta ocasião, falando acerca dos escritos de Mateus, de São Mateus, a qual relatou esta passagem, a qual relatou este acontecimento. E nós olhamos para algo que nos chama a atenção acerca, de uma vez mais, da fé, da nossa fé, da fé daqueles que servem ao Senhor, da fé daqueles que servem a Deus, daqueles que são servos do Senhor, daqueles que são servos de Deus. E quando nós olhamos para esta palavra nesta noite, nós vemos logo no versículo 22 algumas lições para as nossas vidas. No versículo 22 nós vemos acerca de submissão, porque quando Jesus pediu para que os discípulos entrassem no barco, eles não questionaram a voz do Senhor, eles não questionaram a voz de Deus, a ordem de Jesus. A palavra do Senhor diz que Jesus ordenou para que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante. Jesus ordenou, os discípulos poderiam sim questionar a voz do Senhor, poderiam sim questionar a ordem de Jesus, mas não, eles preferiram obedecer. Eles obedeceram ao Senhor, eles obedeceram a Jesus. Assim também é com as nossas vidas, quando nós somos submissos à voz do Senhor,
quando somos submissos à vontade de Deus, quando somos submissos à vontade do Senhor, quando nós menos imaginamos, as coisas acontecem nas nossas vidas, as maravilhas do Senhor acontecem nas nossas vidas, as bênçãos do Senhor acontecem nas nossas vidas, porque nos tornamos obedientes à voz do Senhor, nos tornamos obedientes à voz de Jesus, nos tornamos obedientes à vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Não é a minha vontade, não é o meu desejo, não é o anseio do meu coração. Não, é a vontade do Senhor que tem que estar em primeiro lugar. É a vontade de Deus que precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas. É ouvir a palavra do Senhor, é obedecer a palavra do Senhor, é obedecer a voz de Deus e obedecer a sua vontade para as nossas vidas. Talvez hoje não entendemos, talvez hoje não compreendemos, porque muitas das vezes o Senhor, a vontade do Senhor é diferente da nossa vontade, e muitas das vezes aquilo que queremos fazer não fazemos, porque o Senhor não permitimos, aquilo que nós alcançamos não conseguimos alcançar, porque o Senhor não permite. Mas lá na frente, então, nós entendemos a vontade do Senhor. Lá na frente nós entendemos os propósitos de Deus na nossa vida. Nós entendemos o porquê que o Senhor permitiu e o porquê o Senhor não permitiu algumas coisas nas nossas vidas. Mas não podemos deixar de sermos obedientes, não podemos deixar de sermos submissos à voz do Senhor nas nossas vidas. Quando nós olhamos para esta palavra qual nós lemos aqui nesta noite, nós vemos que o Senhor, Ele não quer para as nossas vidas sacrifício. Não, o Senhor, Ele quer obediência. O Senhor quer que nós sejamos obedientes à sua voz. O Senhor quer que nós sejamos obedientes à sua vontade. Porque para cada um de nós, o Senhor tem um propósito. Para cada uma de nossas vidas, o Senhor, Ele tem um propósito para cumprir. O Senhor, Ele tem um propósito para realizar. Mas precisamos estar obedientes à sua voz. Precisamos estar obedientes à voz do Senhor, à voz de Deus. E a palavra do Senhor diz que Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E os discípulos obedeceram à voz do Senhor. Os discípulos então obedeceram à voz de Deus. Então não podemos questionar a voz do Senhor. Não podemos questionar a ordem de Deus para as nossas vidas. Não podemos questionar a vontade do Senhor para as nossas vidas. Ainda que não entendemos, mas o Senhor tem o melhor para cada um de nós. O Senhor tem o melhor para as nossas vidas. O Senhor tem o melhor para cada um de nós que aqui estamos na casa do Senhor, que aqui estamos na casa de Deus, que aqui estamos na presença do Senhor Jesus. Os discípulos não reclamaram. Os discípulos ouviram a voz do Senhor, eles obedeceram a voz do Senhor, mesmo que eles estivessem cansados, talvez de há tanto tempo estar acompanhando a Jesus, há tanto tempo estar ali conduzindo o barco, remando, mas eles não questionaram. Eles não questionaram a voz do Senhor, eles não questionaram a voz de Jesus. Então nós precisamos seguir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. A palavra do Senhor diz no livro de Romanos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Se o Senhor não permitiu, por que vamos questionar? Se o Senhor não permitiu, por que vamos murmurar? Se o Senhor não permitiu, por que vamos blasfemar? Se o Senhor não permitiu, por que vamos blasfemar, desanimar? Deixar de servir ao Senhor, deixar de estar na presença do Senhor, deixar de estar na presença de Deus.
Se o Senhor não permitiu que algo acontecesse nas nossas vidas, é porque algo de melhor o Senhor está preparando. É porque algo de melhor o Senhor tem preparado. E no tempo devido tudo pode acontecer. E na hora certa tudo pode se realizar nas nossas vidas. Então, a cada dia que nós servimos ao Senhor, a cada dia que nós servimos a Deus, nós precisamos passar a obedecer a voz do Senhor, para que possamos ser pessoas abençoadas, para que possamos ser pessoas prósperas na presença do Senhor, para que possamos ser pessoas prósperas na presença de Deus. Graças a Deus, aleluia. A história vai nos dizer, se nós aqui aprofundarmos, que eles já estavam remando aproximadamente há 9 horas, sem parar. Há 9 horas eles já estavam remando o barco, sem parar, sem descansar, para cumprir a vontade de Jesus de chegar ao outro lado, para cumprir a ordem que Jesus havia dado para eles chegar ao outro lado. Então, a partir do momento que Jesus falou, entrem no barco e passem para a outra banda, então, só esse tempo até o encontro de Jesus por cima das águas, então, eles gastaram aproximadamente em 9 horas. E então, Jesus apareceu para eles. O Senhor apareceu para eles andando por cima das águas. Eles estavam remando e remando ali sobre o mar. Acredito eu que alguns deles já estavam fracos. Acredito eu que alguns deles já estavam cansados. Já não tinha forças para remar. Já não tinha forças para continuar remando. Mas o Senhor Jesus contemplava o esforço deles. Mas o Senhor contemplava o esforço dos seus discípulos que estavam ali. Por mais que eles estivessem cansados, por mais que eles já não estivessem mais conseguindo remar, mas Jesus contemplava, via o esforço deles. E assim também é nas nossas vidas. O Senhor, Ele contempla as nossas lutas. O Senhor, Ele contempla as nossas dificuldades. O Senhor, Ele contempla as nossas necessidades. O Senhor, Ele está ao nosso lado, contemplando a nossa vida. Aquilo que nós desejamos, aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos receber, Ele está vendo, porque Ele conhece a cada um de nós, porque Ele conhece as nossas vidas. Assim como Ele contemplava o esforço ali dos seus discípulos, que estavam remando. Então nós precisamos perseverar. Nós precisamos perseverar, porque quando as forças começam a desaparecer, quando as forças começam a diminuir, quando as lutas parecem que vão aumentar, as necessidades, então nós passamos e nós lembramos do nosso Deus, nós lembramos do Senhor. Nós lembramos que temos um Deus que contempla as nossas necessidades, que nós temos um Deus que olha para mim, olha para você e nos esforça, nos fortalece, nos dá ânimo, segura em nossas mãos e nos ajuda a caminhar. Quantas vezes talvez queremos parar? Quantas vezes talvez queremos desistir, parar na caminhada, mas o Senhor, Ele está ao nosso lado. O Senhor está ao nosso lado, nos ajudando, nos contemplando, porque é do Senhor que vem o nosso auxílio.
É do Senhor que vem o nosso auxílio, é do Senhor que vem a nossa providência. É do Senhor que vem a última palavra. É da parte do Senhor. Graças a Deus, aleluias. Então não desanime. Não pare no meio da caminhada. Não se entristeça. Ainda que as lutas sejam muitas. Mas o Senhor, Ele está conosco. O Senhor, Ele está ao nosso lado. No Evangelho de Marcos, a palavra do Senhor vai dizer que e vendo que eles se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou deles andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Jesus viu o esforço deles. O Senhor Jesus viu o esforço dos seus discípulos, porque eles estavam remando, mas o vento era contrário. O vento vinha contra eles. E eles não deixaram de remar, mas talvez a palavra do Senhor diz que Jesus viu o cansaço deles, a fadiga. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor, Ele também vê o nosso esforço. O Senhor, Ele vê o nosso esforço para estar na casa dele. O Senhor vê o nosso esforço para orar, para clamar, para louvar a Ele. O Senhor, Ele vê o nosso esforço quando nós dobramos os nossos joelhos nas nossas casas para buscar a Ele, para clamar a Ele, para orar a Ele. O Senhor, Ele contempla o nosso esforço diante das lutas. O Senhor, Ele contempla o nosso esforço diante das dificuldades. O Senhor, Ele contempla os nossos esforços diante das adversidades da vida, dos momentos de angústia, dos momentos de tristeza. O Senhor, Ele nos contempla, os momentos que passamos. Ele vê o nosso esforço, as nossas necessidades, as nossas dificuldades. E assim como veio o socorro ali para os discípulos, o Senhor também é socorro para as nossas vidas. O Senhor também é socorro no meio da angústia para as nossas vidas. O Senhor também é socorro no meio das adversidades nas nossas vidas. O salmista, ele diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus, Criador da terra. Quando nós nos esforçamos, então nós olhamos para o céu, nós elevamos os nossos olhos para os céus em clamor, em oração, e pedimos o socorro do Senhor, e clamamos pelo socorro do Senhor, e Ele está pronto para nos ajudar, assim como Ele esteve pronto para ajudar os seus discípulos, que ali estavam no meio do mar, que ali estavam remando no mar. O mar açoitado pelas ondas, o vento contrário, quanta dificuldade. Mas Jesus foi socorro presente ali para eles. Na hora que eles mais precisaram, Jesus estava ali. O Senhor estava ali. E também é nas nossas vidas. Quando nós somos submissos ao Senhor, quando nós atendemos a voz do Senhor, somos obedientes à voz de Deus, então Ele está pronto para nos ajudar. Ele está pronto para nos auxiliar. E então a palavra do Senhor vai nos dizer no verso 25 que a 4ª vigília da noite Jesus foi até eles. A 4ª vigília da noite era ali em torno das 3 horas da manhã. O Senhor foi ali ao encontro dos seus discípulos. O Senhor foi ali ao encontro dos seus discípulos. Graças a Deus, aleluias. E os discípulos, quando viram aquele homem andando sobre as águas, eles se assustaram
e começaram a dizer que era um fantasma, começaram a se assustar uns com os outros. E Jesus disse: não temas, sou eu. Tende bom ânimo, não temais. E a palavra do Senhor é dizer que Pedro quis ir ao encontro de Jesus. Pedro quis ir ao encontro do Mestre. Mas lembre-se de uma coisa: nada nesta vida, nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma necessidade, nenhuma opressão é maior do que o nosso Deus. É maior do que o nosso Deus. E a sua palavra nos diz que porque para Deus nada é impossível. Porque para o Senhor nada é impossível. O nosso Deus é Deus poderoso, dono de tudo, dono de todas as coisas e tem o poder no céu e na terra. Nós vemos isso neste versículo, no versículo 25. Que o Senhor, como poderoso, todo-poderoso, Ele foi andando sobre as águas. Ele foi andando no meio do vento contrário. Ele foi andando no meio das ondas agitadas, porque Ele é o Todo-Poderoso. E aonde Ele caminha, tudo tem que se acalmar. As ondas têm que se acalmar. Os ventos têm que se acalmar, porque Ele é o Todo-Poderoso. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Graças a Deus, aleluias. Ele não se importou com a fúria do vento, Ele não se importou com as ondas que estavam agitadas, Ele não se importou com nada disso, porque Ele é o dono de tudo, Ele é o dono de todas as coisas e o poder está nas suas mãos. Ainda que as nossas vidas estejam tudo bagunçado, ainda que as nossas vidas estejam com diversas dificuldades, necessidades, mas aonde o Senhor chega, o mal tem que sair. Aonde o Senhor coloca as suas mãos, a enfermidade tem que sair, a doença tem que sair, o mal tem que sair. Graças a Deus, aleluias. Glórias a Deus. Não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da dificuldade, nada disso importa para o Senhor, nada disso importa para Jesus. E o Senhor, Ele tem o poder para nos dar a vitória. O Senhor tem o poder para nos dar o milagre. O Senhor tem o poder para realizar a cura nas nossas vidas, diante da adversidade. Mas precisamos tomar cuidado com algo que esta palavra nos ensina, que esta palavra ela nos instrui, a qual é a dúvida. No verso 28, a palavra do Senhor vai relatar que Pedro quis ir ao encontro do Senhor. E ele pediu para que Pedro fosse ao encontro dele. Mas começou ali um grande vento, começou ali uma grande tempestade, e Pedro tirou o seu olhar de Jesus e começou a olhar à sua volta. E ele começou a ir para o fundo, ele começou a submergir, ele começou a afundar. Lembre-se de uma coisa, a dúvida faz o homem e a mulher afundar. A dúvida faz com que a pessoa perda a bênção do Senhor, faz com que a pessoa deixe de receber as bênçãos de Deus, deixe de receber as bênçãos do Senhor para a sua vida. A fé fez com que Pedro andasse por cima das águas. Ele andou, sim, por cima das águas. Mas a sua falta de fé fez com que ele afundasse.
A sua falta de fé fez com que ele olhasse para a direita, para que ele olhasse para a esquerda e afundasse. Por mais que ele estivesse indo ao encontro do Senhor, por mais que ele estivesse indo ao encontro de Jesus, mas mesmo assim ele teve medo. Mesmo assim, a sua fé não foi suficiente para que ele pudesse terminar de chegar até onde Jesus estava. Ele andou, sim, por alguns momentos, a sua fé fez com que ele andasse. Mas a sua fé não foi suficiente para que ele continuasse, porque a dúvida entrou no seu coração, o medo entrou no seu coração quando ele começou a submergir. Quando o vento começou, quando a tempestade começou ali. Mas Jesus, que estava distante de Pedro, quando ele começou a afundar, quando ele começou a submergir, Jesus já estava ali ao lado dele. O Senhor já estava ali pronto para ajudar a ele. A Bíblia não menciona, mas eu acredito que Jesus estava ainda distante de Pedro. Mas quando ele começou a submergir, quando ele começou a afundar, Jesus já estava ali pronto do lado dele. Não importa a dificuldade que nós passamos, não importa o que nós vivemos na nossa vida, Jesus está pronto para nos ajudar. O Senhor está ao nosso lado para nos ajudar. O Senhor está pronto para segurar em nossas mãos e nos ajudar a caminhar. Graças a Deus, aleluia. Então, a palavra do Senhor para terminarmos aqui nesta noite. Jesus estendeu a sua mão para Pedro. Ele interrogou dizendo: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? E a palavra do Senhor disse: então subiram para o barco e acalmou o vento. Então lembre-se de uma coisa: não importa a força do vento que está passando pela sua vida, este vento de tribulação, de dificuldade, ele só vai cessar quando Jesus estiver no barco. Ele só vai cessar quando o Senhor estiver no barco da sua vida. Então o vento se acalma, o mar, ele se acalma. Graças a Deus, aleluia. Então nós precisamos dar lugar para que Jesus possa entrar no nosso barco, na nossa embarcação, na nossa vida. Porque só se nós quisermos que Ele pode agir, que o Senhor Ele pode operar, que o Senhor Ele pode trabalhar nas nossas vidas. E então veremos o agir do Senhor, o trabalhar do Senhor. E tudo isso que aqui nós temos falado nesta noite, só poderá acontecer se o Senhor estiver no barco da minha vida, da sua vida, das nossas vidas. Então que nesta noite você guarde esta palavra no seu coração, em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor possa te abençoar.